Então, percebemos agora que hoje nós estamos dando início ao Evangelho de São Lucas. Terminamos na semana passada o Evangelho de São Mateus com aquelas parábolas. Nós estamos na 22ª semana do tempo comum. Então, de agora em diante, até o Advento, o Evangelho durante a semana vai ser de São Lucas, com as exceções quando tiver alguma festividade. Mas como nós estamos no ano B, no domingo, vocês vão ver que é sempre o Evangelho de São Marcos, até o Advento. Então, iniciamos hoje o Evangelho de São Lucas com essa brilhante passagem. Depois de 30 anos, Jesus, vivendo no escondimento ali na cidade de Nazaré, agora ele entra pela primeira vez ali na sinagoga. Ele entrou várias vezes na sinagoga, claro, né? Mas é a primeira vez que ele entra e se revela. Então, ele se revela abrindo o livro do profeta Isaías, ali no capítulo 61, onde vai dizer: o Espírito do Senhor repousa sobre mim. Lá na sinagoga tinha esse costume, né? Aquele que estava à frente ali da sinagoga sempre escolhia alguém no meio do povo para que pudesse ler e explicar também. Então, Jesus agora ele vai e explica, só que de uma forma diferente. Ele diz, aí, depois que ele leu o profeta Isaías, ele diz: olha, sou eu essa pessoa. Então, há muitos anos, o povo de Deus, ali começando com Abraão, foi sendo preparado para a vinda do Messias, e agora o filho de José, o carpinteiro, de repente lá aparece e diz: sou eu. Foi a primeira pregação que Jesus fez e não deu muito certo, não. Foi um fracasso. Fracassou. O povo rejeitou. E não somente o rejeitou, como a primeira coisa que tentaram fazer foi expulsá-lo de Nazaré, porque ele estava se declarando o Messias, isso é uma blasfêmia. Então, a outra coisa é: vamos eliminá-lo. Aí tentaram jogá-lo no precipício. Mas como não tinha chegado a hora de Jesus ainda, então Jesus passou pelo meio dele tranquilo e foi embora. E aí ele vai para Cafarnaum, onde coloca como Cafarnaum a cidade base para ele evangelizar. Porque Cafarnaum ficava numa localização assim bem boa para essa evangelização. Então, nós estamos diante de um momento em que Jesus é rejeitado. E aqui eu queria trazer para a nossa meditação para o dia de hoje. No início da evangelização, o que é que acontecia? Os pagãos, eles se encontravam com esse tal Jesus e eles abandonavam as suas religiões e passavam a seguir Jesus. Então, a partir do momento que Jesus disse para os apóstolos, antes da ascensão: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas, eles foram, os apóstolos foram. Então, não existia cristianismo, existia o judaísmo e existiam as religiões pagãs. E agora os apóstolos começam a fazer com que as nações paganizadas, e começando até pelo judaísmo também, se voltassem para esse tal Jesus. E aí acontece um fato interessante, né? As instituições, elas foram se tornando cristãs. Por exemplo, as famílias, que eram
pagãs se tornaram cristãs. As escolas foram recebendo a influência do cristianismo e por isso também, sabendo também que as universidades elas surgem a partir também do cristianismo, né? Mas vamos lá nos filósofos gregos, né? Tudo pagãos. Então vão se tornando cristãs. A igreja, então, a grande igreja, a igreja católica vai crescendo. Os meios de comunicação eram usados também para a evangelização. Os governos, né, os impérios, começando ali com Constantino, que foi o primeiro imperador que permitiu que o cristianismo se tornasse uma religião também livre, porque os imperadores perseguiam os cristãos. Então a igreja foi crescendo, o cristianismo foi crescendo. 2000 anos depois, o que é que está acontecendo? Um processo inverso. Nós precisamos estar atentos a isso. O processo agora é tirar Jesus, é abandonar Jesus. O primeiro processo foi acolhamos Jesus. Jesus foi sendo acolhido, e é por isso que nós dizemos que a igreja é católica, porque está em todos os lugares estão. E aí já começa ali no século XVI o chamado cisma do Ocidente, com Lutero, e aí o catolicismo agora vai ficando dividido, e com essas divisões, agora o mundo está a serviço de Satanás. Nós precisamos estar atentos.